gente vai agradecer, que agradecer é reconhecimento. Quando a gente reconhece a Deus, a gente reconhece o nosso Pai. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele orienta e vai nos explicando. E a gente primeiro louva, agradece e pede. Quando a gente está orando, como a gente fala, conversando com Deus, pode ser embaixo de uma árvore, em qualquer local, Deus está sempre nos ouvindo. Então nesse momento a gente também agradece, pedindo muita paz, muita luz, Deus nosso Pai possa nos ajudar. No dia de hoje a gente possa perceber a ajuda que Ele já está dando, desde a hora que a gente abriu nossos olhos físicos, pelo nosso dia que transcorreu de alguma forma, uns para com mais aprendizados, outros para com outros tipos de aprendizados. Para nós que já estamos aqui, agradecemos a Deus Todo-Poderoso, Jesus, o nosso irmão maior, Antônio de Oliveira, o patrão desta casa, aos demais irmãos que estão chegando, que Deus os abençoe, os fortaleça, eles possam chegar aqui com saúde e segurança, aos irmãos que não vão conseguir chegar aqui nesta noite, eles sejam protegidos, abrigados, da melhor forma. E aos irmãos que estão aqui presentes do plano espiritual, Deus também os abençoe. A gente agradece sempre, pedindo a Deus que nos observe, nos oriente e nos esclareça. Hoje, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus, pedindo auxílio ao nosso irmão Antônio de Oliveira, ao Espírito amigo que auxilia o nosso irmão Joaquim Costa, possamos aprender juntos sobre o livro dos Espíritos na casa de Antônio de Oliveira. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite de novo. Posso começar, Fernando? Posso? Até as 9. Então vamos lá. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Desde que a gente vem nessa casa aqui, a gente tem esse formato, né? A gente discutir um pouco, conversar um pouco sobre os espíritos, a gente vai olhando as questões aqui, sempre inspirado pela espiritualidade, a gente está aí tentando fazer os melhores comentários. Eu espero que hoje também seja dessa forma aqui. E hoje eu vim pensando aqui, quando eu vim para cá, foi um dia meio corrido, semana curta, a gente acaba tendo menos sempre para tudo, né? Então eu vim pensando aqui uma forma de a gente elaborar a nossa conversa de hoje, né? E aí eu pensei em fazer alguma coisa um pouco diferente aqui. Eu vou passando pelas questões aqui. A gente parou na questão 645, pelo que o Wagner passou para mim, né? Passou na segunda-feira. Então a gente vai passando aqui pelas questões e meio no formato, eu vou perguntando para vocês algumas coisas aqui e vocês vão me dizer se é verdadeiro, falso, ou sim ou não, ou para nos anteriores. Tem uma forma de a gente passar pelas questões e a gente refletir um pouco para responder. Algumas respostas são óbvias, algumas a gente vai ter que pensar um pouco mais, para a gente poder primeiro interagir, e segundo a gente passar para essas questões de fato por uma reflexão um pouco mais. A gente está nessa questão 645, que foi o que o Wagner passou, que já é o final aqui da lei natural, né, da lei de Deus, para depois a gente começar a lei da duração. E já na questão 645 aqui, Kardec pergunta para os espíritos, quando a gente está muito mergulhado nessa atmosfera do vício, né, ou já está entregue ao vício, seja qual for, se a gente tem, deixar no que de arrebatamento, mas se essa influência do vício, seja de qualquer natureza, se ela é irresistível, se a gente não tem como resistir, né? A gente pensando nos nossos irmãos aí que passam por essa situação, e a questão é do Kardec exatamente isso aqui, quando você está envolto, está inserido, está mergulhado num vício de qualquer natureza, seja químico de qualquer natureza, se é irresistível, a gente não tem como resistir à influência desse vício. A gente está entregue ao vício, que Kardec pergunta. O que vocês acham? Sim, está entregue, não tem como resistir? Não? Tem como resistir ou eu acho que não. É uma das anteriores? Eu acho que não, dependendo da situação e do vício. Não tem como resistir? Não. Algum outro voto aí? Principalmente se for química. Resistir a gente pode, está no livre-arbítrio. Eu acho que não. Vai Se for depender químico, muito da gente. Porque o químico não depende dele, é uma doença às vezes. Sim. Se não resistir, está o buraco, né? Mas ele Imaginando que se aceita. Sim, mas aí o tratamento não é mais aceita. ele resistindo. Você tem um apoio, ele precisa aceitar e fazer. Ele depende de algo externo.
Vamos ver o que o Kardec responde. A ideia realmente é fomentar essas questões aqui, e evidentemente que eu estava numa outra casa semana passada, né? Sábado passado, e a gente também está estudando exatamente essa parte aqui, esse capítulo, que é a terceira parte dos Espíritos, das leis morais. Então tem 10 leis que são discutidas por Kardec. E a gente está nessa reflexão exatamente, tem um grupo estudo grande lá, nessa reflexão. É evidente que muitas coisas são perguntadas aqui. A época de Kardec, a gente está falando aqui de quase 200 anos atrás, né? Kardec, você sabe como é que foi feito dos Espíritos, né? Kardec, uma série de médios pelo mundo, não foi só Kardec perguntando e os Espíritos respondendo. Então ele fazia essas perguntas, eram distribuídas pelo mundo, uma série de médios faziam as mesmas perguntas, recebiam as respostas, né? E Kardec é compilando, organizando. Então ele chama de organizador dos Espíritos. Mas evidentemente que naquela época muitas coisas pela sociedade, pela cultura, não tinha nem como passar pela cabeça, né? Por exemplo, meio estrúxulo aqui, mas o Kardec não ia perguntar, por exemplo, se o vício no celular, a influência da inteligência artificial ia influenciar nosso livre-arbítrio. Não dá para perguntar isso, né? Porque não tinha, nem internet e nem há. Então a gente tenta trazer os conselhos para a moral espírita aqui, senão a gente... Boa noite, tudo bem? A gente acaba de fato, tem que ter esses comentários, né? E o próprio Kardec, quando encerra a obra da doutrina espírita, dos 5 livros básicos, né, ele fala que se a ciência lá na frente vier comprovar algo diferente, fica a paciência. É isso que ele disse. Já que tem uma frase que diz que é de Pascal, se não me engano, que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito de ciência nos aproxima de Deus. E a ciência já vem, em várias áreas do conhecimento, ela vem tentando entender um pouco melhor a parte do metafísico, aquilo que sai do físico, aquilo que transcende, né, o material, em diversas áreas. Se vocês procurarem aí, tanto em curso de formação de médico, de psicólogo, de psiquiatria, algumas outras coisas, em outras áreas da ciência que estudam o ser humano, todas têm uma matéria, uma boa parte de boas universidades tem matéria lá, medicina e espiritualidade, psiquiatria e espiritualidade, psicologia e espiritualidade. Não é espiritismo, eles querem entender como é que é essa relação do homem com a espiritualidade, com o metafísico, com aquilo que a gente não entende, como é que isso influencia na saúde mental, na saúde orgânica e assim por diante. Então já começamos a estudar um pouco mais isso aí. Além de se procurar a vida em outros planetas, né, que a gente já está procurando aí, e a gente vai achar. Não da forma outra, mas dessa forma, mas enfim, tem muitas, como Jesus nos disse, tem muitas moradas na casa do meu Pai, né? Mas o que Kardec responde especificamente nesse sentido, né? Ele diz, arrebatamento sim, ou seja, sim, a gente é levado, dado ao vício de qualquer natureza, do químico, evidentemente com uma força muito maior, sim, a gente é levado a praticar aqueles atos que o vício nos empurra nessa direção, sim, a gente é empurrado, o arrebatamento é forte, sim. Só que os Espíritos dizem o seguinte, irresistível não. Irresistível não. E por quê? Porque é questão um pouco do livre-arbítrio aqui, e eu vou tentar isolar para que a gente consiga de fato pensar do ponto de vista da espiritualidade, tá? E como é que a gente pode ajudar isso aquele irmão numa situação como essa aqui. E por que não é irresistível na visão do espiritismo aqui, na visão espírita? Dado que a gente tem um livre-arbítrio, dado que em algum momento, por pior que seja o nosso vício, a gente pode ter aquela fagulha de luz, onde a gente consegue se ligar com a espiritualidade, se consegue se ligar um pouco mais com o nosso mentor, aquela fagulha, aquele microsegundo pode nos ajudar a fazer uma escolha um pouco melhor, a buscar a ajuda de alguém, por mais que seja um vício químico, por exemplo. Quando você, por um segundo que seja, são muitos, são inúmeros os exemplos aí. E tem dos dois lados, tem gente que infelizmente não consegue vencer o vício, mas tem pessoas com vícios muito grandes que naquela fagulha se conseguem se ligar com a espiritualidade, pedir ajuda com o pai, com o irmão, com um amigo, para alguém, e aquele momento de lucidez, então essa irresistibilidade, se é que ela existe, ela pode ser quebrada se a gente, por um microsegundo, a gente conseguir uma oração, uma luz, uma fagulha divina, ter uma aproximação um pouco melhor da espiritualidade, e a gente consegue ter, de alguma forma, uma inspiração para buscar uma ajuda para sair dali. É isso que nos diz a espiritualidade. Tá? Eu tomo sempre muito cuidado com isso, porque para não ficar parecendo que
julgar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam, olha lá, fulano tá nas drogas, não sei o quê, aí não é porque ele quer, e às vezes não é, a gente sabe, conheço algumas pessoas, inclusive próximas, que precisaram passar por tratamentos, assim, e tem alguns médicos que falam, né, ele pode ter conseguido ter tido essa oportunidade de resistir, assim, não vou lá atrás, mas alguns vícios, e aí vou dar um exemplo aqui, o crack, uma vez que ele não resistiu e ele está dentro, não vai só adiantar ele querer e ele ter força, porque essa questão da química é muito forte, aí passa a ser quase que uma dominação. Ele vai precisar de ajuda, não vai depender só dele querer resistir ou ter vontade, porque ele já abriu a porta. Então eu acho que, na minha interpretação, o que os espíritos talvez queiram dizer aí é que nesse momento que antecede, que você nunca usou lá atrás, que você já não está mais dominado, é irresistível? Sim, mas eu acho que uma vez que você se arrasta, não basta só a vontade. E aí a gente tem muitos casos aí de estatísticas de pessoas que caem no uso de drogas e outras substâncias que não conseguem se livrar. Tem muitas estatísticas que falam disso, né? Eu acho que então acho que dá pra, só para não tomar esse cuidado, falar, porque você não tem fé, você não tem vontade. Eu ia comentar exatamente isso aí, eu acho muito válido o seu ponto, porque é isso mesmo, né? E se eu me fiz entender dessa forma, não foi Não, você não se fez. Não. É porque eu sempre quando as pessoas falam isso, eu fico muito chateado, né? Porque fica parecendo que a pessoa não quer. Não. E aí a gente está fazendo um julgamento de nós, julgamento, própria doutrina, você não tem fé em Deus. A gente não sabe a história de ninguém, né? Não é isso que eu quis dizer, não. Você não quis, fique tranquilo, eu só quis fazer esse parêntese mesmo. Que é importante, sem dúvida. E de fato, a gente não sabe na pele do outro, e não precisa nem ser visto, qualquer outra coisa que outra pessoa faz, a gente não sabe o que a gente faria, né? Aliás, a gente não sabe nem o que a gente mesmo faria em muitos casos. Só passando pela situação que a gente vai descobrir em última análise, tá? O que eu entendo quando eu leio isso aqui, lendo outras obras também da doutrina espírita, tá? E quando eu digo que sempre há possibilidade, não estou dizendo que, às vezes, uma parte da vontade, a pessoa em algum momento perde a capacidade de fazer escolhas. Tá? Perde a capacidade de fazer escolhas, tá? E infelizmente, mesmo antes, não é que antes de se entregar ao vício, né? Existem casos aí que a gente acompanha aí, umas casas que fazem tratamentos de pessoas que se entregam ao vício, tá? Que a pessoa que é o adicto, né? Às vezes só percebe na primeira prova daquela substância. Ela não percebe antes, né? De qualquer natureza. Percebe o quê, né? Desculpa. Que é adicto, que vai ter uma forte dependência daquela substância. Né? Isso. E eu estou falando, pode ser o álcool, que é uma droga social, por exemplo. Não estou falando de coisa. Porque às vezes a escolha, pode escolher não beber, mas ela só percebe que tem essa predisposição a se tornar viciado na primeira experiência. Eu vou contar a experiência minha, tá? Eu sinto desde nova que eu sou adicta, eu sou muito fácil de viciar, mas eu tenho muita facilidade de largar o vício. Meu primeiro vício assim, que foi forte, eu fui viciada em fliperama. E a ponto de fazer várias coisas para conseguir dinheiro para vender particular, ir até ter Santana para vender particular, para depois, fazer de dinheiro. Eu nunca me prostituí. Depois veio o cigarro e aí eu entrei para as drogas. Não sei se o Wagner sabe, meu vizinho, é um assunto que eu costumo não falar porque o meu filho, ele não sabe do meu passado. Sim. Eu nunca contei isso para ele, que eu já fui usuário. E eu fui viciada em cocaína. Por causa da cocaína, eu cheguei a fumar pedra algumas vezes. Não fumei pedra no cachimbo, a gente fazia, chama petilho, que é misturar o crack com cigarro. Fica mais fraco assim, mas sei lá. E não cheguei a me viciar no crack, porque eu não gostei nem me dava nada. Me dava mais, quando eu fumava pedra, me dava mais vontade ainda de usar cocaína. E todos os dias eu falava assim, hoje é o último dia, amanhã eu não uso. Já no dia seguinte, todos os dias eu ficava. E aí eu vi que eu já estava num vício que eu não conseguia mais parar. Eu já sentia assim, eu não consigo mais parar. Só que, quando eu peguei o resultado de exame na minha mão, e eu vi que eu estava grávida, na hora que eu olhei o resultado, eu nem quis acreditar que eu estava grávida. Uns dias antes eu caí
Eu bebi, eu cheirei, eu caí de patins pegando uma beira no ônibus grávida sem saber que estava grávida. Aí eu peguei o exame e estava lá na minha cara, que estava grávida, não quis enxergar, levei na médica. Aí eu estava na negação, não queria estar grávida de jeito nenhum, tal, eu levei na médica. Na hora que a médica falou assim, tá vendo? Eu falei pra você usar camisinha, eu acho que você precisa lá na clínica. Eu falei, por quê? Ela, porque você está grávida. Nessa hora, a chave vira dentro de mim. Eu larguei as drogas como se nunca tivesse usado. Minha única luta hoje é com cigarro. Eu volto, paro, fico 5 anos sem fumar, volto. Aí eu paro, tava que nem ela, tava 3 anos sem fumar, voltei. Voltei no comecinho do ano, agora tem um pouco mais de uma semana que eu não tô fumando. Minha única luta mesmo é o cigarro. E outro vício que eu tenho maior, que é o pior ainda, que eu acho que é mais difícil de lutar, eu tenho um vício de reclamar, sabe? Todos nós temos. Esse aí. Mas Esse é uma aí, luta também, assim, esses hábitos, esses mau hábitos nossos que também é vício, é uma luta parar. Mas então, com a droga, pra mim foi tão fácil, na hora que, sabe, eu parei como se nunca tivesse usado, não tive vontade, eu não falei assim, mas Sim, eu não sim. precisei lutar contra a vontade, eu simplesmente perdi a vontade. É uma bênção, né? Obrigado pelo seu depoimento. É uma bênção porque nós somos 8, falando aqui de encarnado especificamente, nós somos 8 bilhões de pessoas diferentes, né? Sim. Cada um tem sua subjetividade, sua história e, enfim, seus desafios, suas oportunidades de crescimento, tá? O que a doutrina nos traz aqui, através de outras obras, evidentemente, né? Do Hared, do Miramês, né? É que sim, nós temos, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo nem que é possível, nem que você consiga ter essa escolha. Sim, nós temos essa capacidade, e acho que você, o depoimento comprova isso, tá? Sim, nós temos, é irresistível do ponto, a gente sempre tem a possibilidade de contar com a ajuda da espiritualidade, nem que seja por um Lampejo. Tem um filminho, pena que eu não trouxe para cá, vim sem notebook para cá, senão eu também colocar na TV. Vocês devem ter visto já que muitas palestras de espíritos, ou até de outras religiões, eles usam esse filminho ali, que eles até fazem teatro de vez em quando, né? É uma pessoa jovem, né, que começa a juventude, começa a beber, né? Aí o amigo, o espiritual mentor, o anjo da guarda, não viu esse videozinho? Poxa vida, eu vou tentar trazer na próxima vez que eu estiver aqui, nem que a gente estiver uma questão mais longe, eu volto para mostrar. Mas o filme é totalmente o seguinte, é encenado, tá? A rapaz ou a moça é bem jovem, e aí começa, sei lá, um videogame, com videogame, com fliperama, que entrega um pouco aí, né? Não é só, né? E aí vai lá para bebida, para arma, não sei o quê. O espírito sempre tenta ajudar, né? O espírito mentor dela, o anjo da guarda dela. Só que a influência espiritual, evidentemente, quem está nesse padrão vibratório aqui, atrai espíritos ali que se aproveitam dessa situação, e o anjo da guarda não consegue se aproximar, o mentor não consegue se aproximar. Tamanha influenciação, e evidentemente não é só tamanha influenciação, tamanha o padrão mental da pessoa. A pessoa também não está se conectando com a espiritualidade, né? Vai decorrer uma série de cenas, tal, e chega um momento, e não lembro exatamente, mas que ela vai pegar uma arma, vai tentar acabar com a própria vida, e naquele momento ela tem um segundo de lucidez ali e fala, meu Deus, me ajuda, por que eu estou fazendo isso? Foi nesse segundo a brecha, e o espírito, o mentor dela conseguiu se aproximar, fazer uma conexão mais forte com ela, e ela conseguiu se libertar daquela influenciação, tá? Então é nesse sentido, tá? Não é fácil, depende de uma série de fatores, mas o ponto não é que é inexorável, não é que você caiu nessa situação, você não vai sair nunca mais. É essa resposta do espírito, talvez, a mais importante para essa questão, tá? É nessa linha. Sempre tem a possibilidade dele, não é que você está ali e não tem mais jeito, tá? E, de novo, né, aproveitando a colaboração do Ronaldo aqui, não é que a pessoa é fraca, não é porque não tem força de vontade, não é por nada disso, mas vamos tentar enxergar o copo mais cheio aqui, talvez, que sempre tem a possibilidade da gente receber toda a espiritualidade, para que a gente possa resistir, ainda que esteja mergulhado numa situação de vício, seja de qual for. Tá? Aí na próxima pergunta, né? Ele disse aqui, né? Já para
encerrar essa parte aqui. Não, tem mais duas. Vamos tentar por essas três no única. A gente já partir para a linha de oração aqui. E essa assim, é uma grande ferramenta para ajudar a gente num monte de coisa. Que é a oração aqui, como o Fábio colocou, né? Ele fala do mérito, né? De três coisas aqui. As duas mais importantes. A primeira, ele pergunta se o mérito, se tem diferença, o grau de mérito para a gente. Vamos tentar pensar assim, né? A gente está nesse estágio de busca de evolução espiritual, né? E aí a gente tenta praticar o bem e tal. O Kardec tenta perguntar, mas tem mérito na prática do bem? Tem diferenças entre a prática do bem? É isso que ele está perguntando, né? Na 646. O que você acha? Tem diferença ou não tem diferença para praticar o bem? O mérito na prática do bem, né? A prática do bem que eu faço e a prática do bem que uma outra pessoa faz ali, há algum tipo de mérito, algum tipo de diferença? Entre as pessoas ou entre o tipo de bem? Um bem que vale menos e um bem que vale mais? Qual é o sentido? Um misto das duas coisas. Entre as pessoas, porque tem a ver a pessoa com o ato que está sendo feito, né? Tá. Vou dar um exemplo, mas é o óbolo da viúva, né? Se eu tiver 50 mil reais na minha carteira, eu der 100 reais para a pessoa ali na esquina, e a pessoa que não tem nada, dividir a comida com a pessoa, tem diferença essa prática do bem? Tem. Na visão da espiritualidade? Tem. É isso que ele está perguntando. Tem, né? A resposta da espiritualidade tem a ver com a dificuldade em praticar, né? E tem a ver com a nossa dificuldade, porque a gente passa por nossas oportunidades de crescimento. Eu não gosto de chamar de dificuldade não, porque a gente está aqui para tentar aprender, né? Se a gente passa por alguma coisa e não aprende nada, não faz muito sentido. Então eu gosto de chamar da minha oportunidade de aprender, meu desafio. Quanto mais complicado é a gente passar por alguma coisa e mais eu consigo ainda assim passar e aprender, maior é o meu mérito. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então a prática do bem nesses dois sentidos aqui. Da prática do bem, a pessoa que se dedica, pega parte do seu tempo para fazer aquilo, em vez podia estar em casa vendo, sei lá, novela, a gente está aqui reunido para poder discutir a espiritualidade, discutir o canal. Isso tem mérito, né? Você podia fazer outra escolha menos desgastante para nós. Então tudo isso é levado em consideração. Quanto mais gente, e não é aqui um convite a se judiar, não, né? Autoflagelação, não é isso, né? Não é isso que a gente já conta. Quanto mais eu me lascar, melhor então, mérito. Não é isso, né? Mas quanto mais você esquece de você mesmo para poder ajudar o próximo, quanto mais você se esforça nesse sentido, né? É maior o mérito. Isso que está dizendo aqui. De novo, não é para se autoflagelar, porque aí nos olhos de Deus, na espiritualidade aquele, com a mão para poder, não é isso que a gente está dizendo, mas evidentemente que existe aí. É coisa de você fazer sem pensar no benefício, né? Ah, vou dar porque Deus está vendo, vou dar para todo mundo ver o que eu estou dando. É nesse sentido, tá? Quanto mais a gente faz desprendido, quanto mais se dedica o nosso tempo, o nosso esforço, mais é meritório para Deus e para a espiritualidade. Mas na análise, tem mais mérito ou menos mérito? Eu acho que isso é imensurável, é incomensurável. Não tem como dimensionar o tamanho do mérito. Eu concordo contigo o seguinte: se o cara que não tem quase nada divide quase nada, é fantástico. Não tem mérito, não é que não tem mérito nenhum, mas é o mérito exatamente do cara que não tem quase nada e divide nada. O mérito dele é muito maior do cara milionário que doa 100 milhões de reais. Sim. Na verdade, eu não sei se a gente vai passar por essa pergunta, já passou, não lembro nem com essa pergunta, se alguém me lembrar, me ajuda aqui. Na verdade, o que Deus julga, né, é a intenção. Não é nem o tamanho, né? Assim, quando ele fala do tamanho, é a intenção, né? Na verdade, Kardec faz essa pergunta lá atrás, se não me engano, até quando faz, acho que é na lei da distribuição, se não me engano, né? A gente vai ver lá mais na frente, eu acho. O Kardec pergunta lá, numa guerra, por exemplo, né? Um tira a vida do outro, por exemplo, né? Como é que se mede isso, né? Ou qualquer situação que não tira a vida do outro, né? E aí o julgamento está na intenção. Uma coisa é, sei lá, fiz legítima defesa, ou aconteceu uma situação que eu não tive controle e tal. Uma outra coisa é eu sair daqui e vou lá roubar alguém e matar. Quer dizer, são intenções diferentes. O final mesmo é a morte. A morte por si só é muito ruim, né? Mas é a intenção que vai. Então, por esse tipo da intenção, né? Não é que tem, não estou tentando dizer que tem uma régua que mede mérito, não é isso, né? Mas, de alguma forma, existem diferenças em ações, em função da intenção que ela é feita, né? E do esforço que a pessoa faz para poder entregar o bem.
Você ia falar? Não. Mas é interessante isso, né? Porque você pega uma derivação de um mandamento, que é não matarás, né? Tá lá, não tem contexto, não tem nada, é não matarás. E aí depois vem uma interpretação, né? Que, olha, ok, você não deve matar. Mas pode ser que você, em alguma situação, e aí começam as... do nosso planeta, um monte de coisa. Aí começa, é muito interessante, né? É uma lógica meio do direito, né? Que vai se tentando olhar a coisa de vários pontos, né? É um pouco o que o Kardec, quando a gente vai estudando as leis morais aqui, o Kardec está perguntando, né? E lá no final a gente percebe que, os mesmos respondem, né? Que a lei que tem 10 leis que o Kardec está perguntando aqui, né? A lei da adoração, da criação, da distribuição, lei de sociedade, lei do progresso, lei do trabalho, vai perguntando, né? E aí o Espírito Santo dá no final ele fala, o que vale mesmo é a última lei, que é o do amor, justiça e caridade, né? É a lei que engloba todos. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas só tem 10 leis? Como tinha lá para Moisés, que também só tinham 10 leis, né? Isso aqui foi a forma que Kardec, os próprios Espíritos respondem, né? Para o seu atual nível aí de... Para organizar as coisas fica legal desse jeito para vocês. Mas não significa dizer que as leis, quando a gente estuda a lei natural, que é essa que a gente está trabalhando, essa parte aqui agora, as leis de Deus elas são eternas, não é que nem lei do homem aqui que daqui mais 30 anos sai outra Constituição e muda tudo, ou que é crime aqui não é crime lá no outro lado do planeta. Não, a lei de Deus é eterna, vale para o universo, né? Ou para os universos todos. Kardec organizou em 10, é uma forma didática de fazer isso aqui, mas no final do dia, né, o que vale é a última lei, que é do justiça, amor e caridade. Isso que a gente tem que estar. O tal do Jesus já resumiu, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ali estão todos os mandamentos e todas as leis, né? É que Kardec tenta organizar, porque é um pouco do que o Ronaldo falou, ele começa a perguntar as coisas do dia a dia. Por que acontece isso aqui, né? Então isso aqui está na lei, porque, né? Então é uma forma de organizar. E a gente, quando vai estudando essas questões aqui do Livro dos Espíritos, é um pouco para tentar entender nosso dia a dia na sociedade, como é que essas coisas têm peso ou não têm peso para o nosso atuar nessa vida aqui, né? Como é que a gente faz para driblar não é bom termo, mas conviver em sociedade, dado que a gente tem aqui regras de convivência que a espiritualidade pode nos ajudar, né? Tem um livro, esse é sinal, não é sinal verde, não. Conduta Espírita. E aí tem já viram esse livro? Vocês têm na biblioteca? Pega para ele. Aí Chico Xavier, acho que o Espírito não sei se foi Emmanuel, ele tem um monte de conduta espírita. Ele fala no trabalho, no lar, no futebol não sei se tem, mas tem um monte de situações do dia que ele fala, ó, como é que o bom espírita age nessas situações aqui? Então tem um monte de condutas sugeridas. Olha, estou pensando nisso, você sempre vai ter. Porque no trabalho, por exemplo, a gente só tem 3 tipos de problema, né? Com o chefe, com os pais e com o subordinado. O resto a gente não tem problema com ninguém, né? Ou seja, com todo mundo. Então a gente tem que saber lidar nessas situações do dia a dia. Então um pouco disso que, quando a gente olha para essas leis aqui, um pouco do... E outra coisa que eu acho muito importante falar, não sei se eu falei na outra vez que eu estive aqui, né? Não dá para pegar qualquer... As leis elas são complementares. Não dá para pegar uma... Santo Agostinho tinha uma frase maravilhosa. Ele falava, me dê uma palavra fora de contexto e eu condeno um homem. Então, os recortes. Você pega aquilo ali, mas não dá para fazer isso aqui. Não dá para pegar uma lei, a pergunta 648 e a gente escrever na pedra. As coisas são... É o contexto, né? Você usou a mesma palavra. Ele falou, né? Precisa do contexto. Sim, porque senão... Se eu pegar aqui a 649, isso aqui não é isso aqui, porque, né? Tem são complementares, tá? Inclusive ele disse na 648, né? Ele pergunta para os espíritos aqui, o que você pensa em dividir a lei natural em 10 partes, que é a lei divina, né? Aí ele põe lá, vocês que eu acabei de falar aqui, destruição, sociedade, tal. Essa divisão de lei foi a que Moisés fez em 10 também lá atrás, né? E você... pode ser feita porque você consegue abranger as circunstâncias da vida. Eu estou dizendo aqui, pega o nosso dia a dia, você consegue meio que encaixar as leis divinas para o nosso dia a dia, tá? Mas não deve ser considerado absoluto. Os Espíritos respondem, não é que são essas leis. Não, a lei é única. Ele fala porque todas se resumem na lei de justiça, amor e caridade, que ele está nos dizendo aqui. Tá? Então acho que é importante a gente ter isso em mente, tá? Quando a gente lê. Eu acho muito importante a leitura dos Espíritos. É uma leitura não tão comum para o nosso dia a dia, né?
o que é pergunta, resposta, pergunta, resposta. Principalmente a primeira parte, né? Dentro dos Espíritos aqui, na tradução lá do Pilão Ribeiro, não sei se nessa tem. Ah, essa não sei se tem. Essa aí são. É do Herculanes, essa é antiga, né? Essa não sei se tem. Não, essa tem também. Está meio resumidinho, mas tem. Mas é que vem o Evangelho, tem. Na introdução dos Espíritos, antes de começar as perguntas, tá? Na verdade, diversas edições, elas colocaram a primeira parte que chama de introdução, era um outro livrinho de Kardec que era o que é o Espiritismo. Ele definiu o que era o Espiritismo lá, não tem tudo que é o Espiritismo resumidinho lá, né? Quais são as bases do Espiritismo, né? A história lá dos filósofos, tá? Então a gente acho bem legal ler. Pelo menos a introdução, para todo mundo entender o que é o Espiritismo. Depois, pergunta, acho que também vale bastante a pena ler, tá? Bom, partindo para o nosso capítulo 2 aqui dessas leis. Tranquilo, pessoal? Algum comentário? A gente parte aqui para a lei da adoração. E a primeira pergunta do Kardec é: em que consiste a lei da adoração? O que é a lei da adoração? Quem arrisca aí um palpite? Não seria reconhecer? Oi? Seria reconhecer? Reconhecer o que exatamente, Fábio? Conhecer a Deus. É um caminho. Alguém mais tem uma contribuição? Não? De certa forma, sim, reconhecer Deus, mas o reconhecimento de Deus é uma potência do espírito, é inato. A gente, né? Kardec vai perguntar lá para frente, até do ateu, né? Mas a gente sabe que Deus existe, está na nossa consciência. A gente sabe, não importa a nossa religião, não importa até se a gente não acredita em Deus, é inato. Então o reconhecimento dessa força superior do Criador de tudo, dessa inteligência suprema do universo, Criador de todas as coisas, é inato. A gente nasce com essa potência, é uma potência do ser, é uma potência do espírito. A adoração, segundo Kardec aqui, segundo os espíritos, é a nossa aproximação, é elevar nosso pensamento a Deus, é a gente se religar com Deus. É o poder da oração, tá? Então adorar a Deus, tem as formas de adorar, acho que o Fábio até falou com mais um aqui, a gente adora, ora, né? Para agradecer, para louvar e para pedir. Por isso que a gente faz orações, são três características. Mas adorar ou orar a Deus é elevar o pensamento, é se religar a Deus. É isso que a gente faz, né? A religião é o religar, é você se voltar a se ligar com Deus. A gente está ligado 100% do tempo em Deus, através do fluido cósmico universal aí, né? Por isso que Jesus conhece cada uma de suas ovelhas. A gente se desliga de vez em quando, mas a gente está sempre ligado a Deus. E a adoração consiste nessa elevação do pensamento a Deus e fortalecer a nossa conexão com Ele. E já na 650, a próxima pergunta, Kardec pergunta, né? É um ensinamento ou é um sentimento natural? E os Espíritos respondem que é inato. É inato como da existência de Deus. A nossa própria consciência nos leva a curvar diante daquele que nos criou. Eu costumo brincar de vez em quando, né? Eu tive que ele está muito longe agora. Tem um amigo, ele está morando no Vietnã agora. Ele é piloto do ano passado, poxa, acho que é desencarnou. Acho que até com ele tem 4 anos que ele aqui, a mãe dele desencarnou, ele veio para o Brasil, né? E ele se dizia ateu, né? E ateu é uma característica, é um prefixo de negação, né? Ateu é Theos, é Deus, né? No grego, então é aquele que nega Deus. E negar Deus, na enciclopédia dessa palavra aqui, lá atrás, quando se formou a origem da palavra, era se negar o Deus que estava sendo apresentado. Que Deus que estava se negando? Aquele que apresentava para a população, para a sociedade naquele momento, né? Que é um Deus primitivo, né? E lembra que algumas lugares do mundo ainda são assim, mas nós fomos, nossa base aqui no mundo ocidental especificamente, politeístas. Nós temos Deus para tudo, Deus do trovão, Deus para isso, para aquilo, né? Então essa negação de Deus é um pouco do Deus que era apresentado, o Deus se conhecia, né? Mas esse meu amigo, ele se dizia ateu, né? Tudo mais.
Até um dia que teve um filho, tal, não sei o quê, e aí a gente, pela maternidade, né, a gente acaba ficando um pouco mais. A gente começa a aprender o que é amor. A gente descobre de fato o que é amor de que a gente tem filhos, assim, eu acho, sabe? No nosso nível de evolução. Eu tenho 2. Porque quando a gente tem filho, a única coisa que a gente quer daquela pessoa, a gente não quer nada em troca. Se estiver bem, a gente está bem, né? Isso que é o amor completamente desprendido. E aí sim, o pai teve filho, não sei o quê, e aconteceu um negócio, eu falei, graças a Deus. E como eu sabia que ele era, você dizia até, eu falei, o quê? Graças a quem? Aí ele riu e tal, falou, não, tal. E hoje ele mora no Vietnã, frequenta o centro espírita, arrumou um centro lá no Vietnã, bem legal, bem importante. Por que tudo isso aqui? Porque é inato, porque está dentro, isso que os espíritos respondem aqui. Está inato, está dentro da gente, né? Quando Kardec pergunta aqui de essa adoração de povos que não têm nenhuma ligação com as religiões conhecidas, mas assim adoram a Deus. De uma maneira um pouco arcaica, eventualmente, lá atrás, né, com sacrifícios, que é um trato um pouco das próximas perguntas aqui, tá? Mas ainda assim é esse sentimento inato de adoração a Deus, de levar o pensamento a Deus, a divindade, a esse ser maior que a gente não consegue entender plenamente ainda, mas a adoração, eventualmente até das formas menos adequadas, que era com sacrifícios, oferendas. Por quê? Porque é inato. Está na natureza humana essa fato de a gente buscar essa ligação com Deus, tá? Aí ele faz algumas perguntas aqui em seguida, né? São bem interessantes aqui. Algumas respostas só. Ele pergunta, as primeiras perguntas aqui, na 653 e a 653A, que é o comentário da 653. Kardec pergunta, se essa adoração, essa ligação, essa elevação de pensamento a Deus, essa oração, ela tem necessidade de manifestações exteriores? E se tem, são úteis? Essa coisa de você vai fazer oração em voz alta, em público e tal. Tem essa necessidade? O que vocês acham? É importante? Não, necessidade não, mas não vejo mal quem faz. Sim. Então, nessa adoração, que eu acho que nós somos 8 bilhões nesse planeta, a maioria tem um conceito, a maioria mesmo dos 8 bilhões. Isso é estatística, a gente pode acompanhar, vendo várias religiões, várias crenças. A maioria entende a palavra adoração de uma outra forma, mas é problema de cada um. Eu tinha não vou contar a experiência toda, porque a história é muito longa, porque eu ali muitos anos no deserto, literalmente no deserto, e eu numa missão da empresa uma vez, eu tinha uma missão de, no final de tarde, a gente foi num lugar para acampar. Naquele dia que era o meu, eu fui, e a nossa referência era só o sol, porque lá não tem morro, não tem nada. Olha só, aí na hora de voltar já estava escurecendo, eu perdi a minha volta. A referência. Eu perdi a referência e comecei a rodar. Eu rodava, obviamente, fiquei sem combustível. Bom, vou dormir aqui no carro, na caminhonete. Deitei na caminhonete, dormi, 4 horas da manhã, um sol de 45 graus já, a temperatura lá chega a 76 no deserto, o sol. Quando eu vi que minha água foi acabando, o sangue começa a desidratar, o sangue começa a descer no corpo inteiro, principalmente por aqui, né, pelo lado. Eu falei, bom, sempre teve comigo, sempre carreguei no colo. Deitei debaixo da caminhonete e falei, Deus, é o fim, eu sei que acabou. Pelo menos permite que eu seja encontrado para que alguém me devolva para minha família. E eu senti que eu estava apagando. E delírio, sei lá ou não, eu escutei um barulho. Eu acordei no hospital, 5 dias depois, lá na Arábia Saudita. Naquele momento que eu falei com Deus, eu entendi que eu falei com Deus, os helicópteros do exército da Arábia Saudita estavam me encontrando. Eu entendi que aquilo para mim foi uma resposta imediata de Deus. Ele realmente ouviu. Não é hora, não. Você não fala que é o fim. Eu achei que era o fim, ele falou que era. Então, essa comunicação com Deus era a todo instante na nossa vida. Através do nosso filho, você falou aí, sem dúvida. Então, eu acho que, nossa, Deus. Não, sem dúvida, é legal esse depoimento, e principalmente essa parte final que você fala, isso aqui, que isso é importante a gente falar da oração, né? A gente acha que a ligação do Deus é só naquele momento ali, né? Mas é 24/7, né? Eu costumo até brincar de vez em quando
você está sozinho? Eu falo, não estou sozinho, não sozinho. Estou eu e Deus aqui, eu sempre brinco assim. E não é brincadeira, no fundo tem verdade. Porque pelo menos eu e o meu mentor, também dois, né? E Jesus me prometeu, né? Que onde tivesse um ou dois ou mais em nome dele, ele lá estaria. Então já estamos em 3. Tá, eu e o mentor e Jesus, estamos 3 aqui pelo menos, né? Então de fato, a gente nunca está sozinho. Mas nessa pergunta especial da adoração aqui, e é legal isso que o Ronaldo colocou, porque às vezes a gente lê, e a gente chama, isso aqui chama-se, tem 2 nomes na psicologia, um é viés de confirmação e o outro chama-se, não é resistência cognitiva, mas tem um outro nome bonitinho assim. Vou chamar de resistência cognitiva. Mas a gente tende a ler as coisas, todo mundo é assim, não é como a gente, com um pré-entendimento das coisas. Oi? Rigidez cognitiva. Rigidez, obrigado. Rigidez cognitiva. A gente lê as coisas, ou a gente lê com viés, a gente já está com uma resposta na cabeça e está buscando só a confirmação, isso chama viés de confirmação. Eu leio, vou dar esse exemplo aqui, eu posso fazer, a adoração tem necessidade de manifestação exterior. O viés de confirmação fala o seguinte para mim: eu já vou pensar naquelas regiões que tem por hábito rezar alto, tal, e o meu viés de confirmação, tá vendo? Não é legal. Isso chama viés de confirmação. A rigidez cognitiva é parecido com isso aqui, só que não tem muito viés. Tem muito a ver com a nossa crença e valor. Você tem dificuldade de enxergar uma forma diferente daquilo, mas não é por viés, é que você está tão cristalizado isso na sua forma de ver o mundo, né? E quando eu falo cristalizado, às vezes até quimicamente cristalizado mesmo, você tem dificuldade de enxergar de uma outra forma. Não é legal a gente pensar nisso, porque não é falta de empatia, de tolerância. A pessoa vê o mundo daquele jeito, vai ser difícil mudar aquela forma de ver. É só Eu isso. vou dar um exemplo agora também internacional, nossa, Rogério. Eu fiz intercâmbio na China durante um tempo. E eu ficava extremamente assim, chocado, porque eles ficam o tempo inteiro cuspindo no chão. E aquilo pra mim era um negócio assim, absurdo. E eu confesso que eu não consigo entender aquilo até hoje, mas é cultural. É parte da cultura, né, da medicina tradicional chinesa, de que a saliva é algo tóxico, né? Então eles estão sempre descarrando. Na minha rigidez cognitiva eu não consigo entender isso, por mais que alguém me explique. É exatamente isso aí. Então a gente tem essas duas coisas, nossa cabeça funciona assim, com viés de confirmação e com rigidez cognitiva. Então a gente lê alguma coisa, né? E a primeira reação, ou a gente com viés, a gente vai fazer um julgamento, tá vendo? Não é para fazer manifestação, então quem faz está errado, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a rigidez vai nos levar a pensar obrigatoriamente de uma forma. Então a gente tem que ter muito cuidado e se questionar de fato algumas coisas, né? Antes do viés ou da rigidez, poxa, por que será que isso tem uma razão? Que é o tal da empatia, da tolerância, que existem essas características, tá? Por que eu estou dando essa volta toda aqui? Primeiro que quando a espiritualidade responde aqui, ela não quer falar que aquilo lá, ou aquele tipo de comportamento e tal, ela dá uma resposta que a gente pense que o importante, a verdadeira adoração, independente do modo como é feito, você está dizendo espiritualidade, se é exterior e assim, né? É a adoração do coração, é o que a gente traz do coração, do nosso sentimento. É isso que é importante. Se você está fazendo isso de maneira exteriorizando-se e tal. Tanto que na 653A, Kardec insiste, mas a adoração exterior é útil? Sim, se não for uma farsa, uma vã simulação. Você está ali orando e tal, né? Mas é sempre útil dar um bom exemplo, diz os Espíritos, né? Só para continuar aqui. Aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, ou cuja conduta desmente a piedade que aparentam, dão exemplo antes mal do que bom e fazem mal do que pensam. Então não é o formato, isso que ele está dizendo aqui, né? Porque veja nem que esse viés, então tal religião que tem a hábito de fazer oração gritando não presta, não é isso. Porque se a gente for com esse viés dentro do texto, a gente vai emitir o julgamento, ou com a rigidez cognitiva. Porque a gente tem que ver, o Espírito responde, olha, não tem problema nenhum, porque o que importa, em última análise, é o que você traz no coração, o que você está fazendo na sua oração. O exemplo do Rogério é perfeito. Ele estava ali, não sei se ele externalizou, se só pensou, né? Mas é o coração ali, aquele momento de ligação, é o coração, aquilo que passava no coração dele. Não precisava gritar. Mas se ele achasse que gritar ia ser mais alto, mais fácil de ouvir,
De repente a gente tem essa, vou dar um belo, Deus me ouve, será eu? É o que traz no coração que importa, não é o formato, é o que a gente traz no coração. Aí ele continua insistindo, o Kardec, ele vai perguntando, parece que ele, né, querendo cercar, né, cercar o frango, como diz um amigo meu. Aí, mas Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo. É a terceira vez que ele pergunta a mesma coisa, né? Se é exterior, se, né? Aí os espíritos pacientemente respondem para Kardec: Deus prefere os que o adoram verdadeiramente com o coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então ele se estendeu um pouco, mas no fundo velho. Deixa eu fazer uma contribuição, desculpa, eu não vou atrapalhar mais. Imagina. Kardec era visionário. Essa semana eu precisei, assim, já faz um tempo que estou trabalhando lá onde eu trabalho com um pesquisador externo, né? Eu não sou pesquisador, ele é da área de pesquisa, ele é estatístico. Então a gente contratou esse rapaz de uma empresa para fazer pesquisa, uma pesquisa, e não é minha área, eu trabalho com pesquisa. Então ele foi apresentar o resultado da pesquisa e ele explicou uma coisa que é o que você acabou de falar. Que ele falou o seguinte: para a gente ter certeza de alguma coisa numa pesquisa, que é o que o Kardec estava fazendo, eu pergunto o que eu quero saber de 3 formas diferentes para saber se a pessoa falou sem pensar ou se ela vai confirmar, porque se eu tenho uma tripla verificação, que é o que mais ou menos está aparecendo aí eu tenho uma certeza. Sem dúvida, é um método estatístico, né? É interessante isso, né? Sem dúvida. Eu não sabia, ele me falou isso essa semana, aí você falou agora, eu falei, gente, ele era visionário, né? Não, sem dúvida. Faz tempo que eu não vejo esse adesivo nos carros. Antigamente é muito comum andar por aí ver nos carros, um adesivinho, Leia Kardec. Não sei se vocês já chegaram a ver, antigamente era muito comum, né? Leia Kardec. Kardec, a gente também pode ser o meu viés, né, de leitura aqui, mas acho que a resposta para um monte de coisa. Kardec sempre isso aqui tem muitos anos, né? 200 anos quase. E tem uns 2 meses atrás, um pouco mais talvez, a outra casa que eu trabalho, a gente também tem cursos às terças-feiras lá, né? E aí a gente, no começo do semestre, assim, a gente sempre, o ano na verdade, né? O semestre que a gente está no primeiro semestre, a gente abre para sugestões. O que vocês querem ouvir durante esse ano, né? Abre algumas agendas para temas que as pessoas queriam aprofundar. Às vezes não é aprofundar porque não dá tempo, mas para ter a visão espírita sobre algumas coisas específicas assim. E um dos temas que trouxeram lá foi a visão, não é a visão espírita, mas IA, o inteligência artificial e espiritismo. Nossa, interessante. Bastante, quando é que se arruma tema para isso, né? Poxa vida, aí complicou, né? Porque como é que... Não tinha, né? Não tinha, não existia, né? Mas eu falei, não, legal, vou tentar buscar ali alguma coisa aí e buscar as conexões. Porque a preocupação da turma, na verdade, era assim, se a máquina vai substituir o homem, essas fake news, acreditar, como é que do ponto de vista moral, tanta coisa que sai de tanto jeito, tal, e a gente perde um pouco o nosso livre-arbítrio, quando a gente é influenciado, é o que tornava, por exemplo, não era comparar a evolução tecnológica, mas a influência da IA na nossa evolução, em última análise, né? Mas tá bom, eu peguei esse tema para fazer tal, e aí foi lá no livro dos médios, comecei a ler, lembrei e tal. E aí eu falei, leia Kardec, leia esse adesivinho, porque o Kardec tinha resposta para tudo. Eu falei, como é que você sabe se aquele que você vê de notícia que veio da IA, ou se você põe no chat GPT, se a resposta é adequada e tal? O Kardec tinha um problema maior que o nosso, eu brinquei com a turma, né? Se a gente tem problema com IA, Kardec tinha com IE, que é a inteligência espiritual. Ele perguntava para uns caras, tinha que saber se aquilo, né? Aí ele deu as dicas lá, como é que a gente faz, né? Aquilo que o cara está falando não é moralmente correto, né? Aquele linguajar que ele usa é de um espírito evoluído, né? Ele deu uma série de dicas ali. Aí eu fiz um deparo para ele, essa resposta que você está vendo aqui, né? Se você está vendo, sei lá, o William Bonner, para usar um exemplo qualquer aqui, a voz é do William Bonner, a foto do William Bonner, mas o que está lendo é o que ele falaria? Ah, não é. Pô, deve ser falso, né? Então é um pouco desse tipo de coisa. A gente, quando começa a se aprofundar aí nessas coisas que o Kardec nos ensina, a gente usa um pouco de parâmetro assim, em última análise, Jesus, né, gente? Se o nego está falando aqui, se que Jesus falaria, será que está de acordo com o que Jesus faz? É um pouco do filtro que a gente precisa fazer, porque senão a gente escorrega mesmo, né? Bom, aqui ele passa toda a meia 54 dizendo aqui, ou comentando os espíritos, né?
Um pouco desse filtro que as pessoas que fazem orações aí, né? As pessoas dão um exemplo de Cristo, enfim, fazem uma série, não são hipócritas, assim por diante. É isso tudo que a gente tem que observar, né? Quando fala da vida da oração e das pessoas que fazem a prática religiosa de maneira a exteriorizar essas coisas, tá? Fundamentalmente é isso, tá? Aqui tem uma questão que eu acho bem interessante aqui, antes de ir para a 658 aqui, tá? Que é a 657. E ela tem... Não é só 657? É só 657. Ele pergunta aqui, Kardec, né? Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e pensando apenas em Deus, têm mérito perante a Deus? Está perguntando dessas monges, freiras que se vão lá para a reclusão, né? E o que fazem fundamentalmente é estudar e orar. E aí, de novo, sem viés de confirmação, sem nada, tá? Porque a resposta do Espírito o que existe fundamentalmente é o seguinte, né? Só não fazer o mal não é para isso que nós temos. Você tem que evitar o mal, não é você fazer bem. Não é só não fazer mal porque senão é muito fácil, né? Era só todos os 8 pi que a gente brinca aqui. Se trancar dentro de casa, não fazer nada. Não fiz mal nenhum, essa encarnação eu zerei. É isso que é esperado da gente? Ficou no 0 a 0, né? E a gente precisa sair. Precisa sair. Você precisa ser testado, precisa fazer a prova, né? Então é isso que os Espíritos dizem aqui, né? Então, mas que nem o eremita, o monge, a pessoa que se retira, fica em reclusão. Porque muitos fazem isso até para autoconhecimento, né? Até para um aperfeiçoamento dele. Sim. Mas isso na espiritualidade é válido ou não? Mas ele não ficou a vida inteira. Você tem uns que passam muitos anos, né? Eu não sei te dar a resposta direta, para te falar bem a verdade. Tá? Eu vou tentar te ajudar a pensar comigo, nós pensarmos juntos aqui, tá? O que a espiritualidade nos ensina, o que Deus espera da gente? Primeiro, sempre o que a gente chama de intenção, né? Vamos supor que eu, Joaquim, me retirei, e meu único propósito era, sei lá, ficar culturalmente, intelectualmente melhor e morrer com aquilo dentro de mim. Eu não usei nada para depois daquilo. Será que aquilo foi bom para a minha evolução? Isso é um cenário, né? Eu passei por esse mesmo processo, falei, mas a partir de hoje eu quero passar isso para alguém. Eu consegui atingir o Nirvana, assim, né? Eu queria dividir isso com os outros. Eu queria que mais pessoas pudessem passar por essa experiência que eu passei para ter a paz espiritual que eu tenho. Já tenho uma intenção que é ajudar o próximo. Então, você percebe, se a gente isolar muito as coisas para poder dar respostas diretas, a gente não vai ter muita resposta. Eu sempre tento mirar as minhas respostas, as minhas reflexões, melhor dizendo, na intenção e como é que aquilo pode ajudar o próximo e me ajudar a ajudar o próximo. E me ajudar a ser um ser humano melhor, né? Tudo isso aí, nesse contexto todo, que é no final, na última lei aqui desse capítulo da terceira parte dos Espíritos, que é a lei do amor, justiça e caridade. Tudo, na verdade, se resume a isso. Isso tem um propósito de ajudar o próximo, de melhorar, de ser justo, de fazer caridade, de amar o próximo. Se tem esse propósito, né, o modelo que você está... Porque eu imagino que tem eu estava essa semana no grupo de estudo também na segunda-feira, a gente está estudando os mensageiros. Lá no finalzinho, no capítulo 49 ou 50 dos mensageiros, né? Tá tendo, já leram mensageiros? Está na casa da Dona Isabel, tá carregando isso aqui. Lá no finalzinho, né? Eles estão numa reunião lá e tem gente, numa reunião de obsessão, de atendimento, aí tinha gente dormindo, tem gente não sei o quê, como qualquer casa espírita, né? Aí o Aniceto, que é lá o orientador, fala, mas todo mundo aqui de alguma forma está ajudando, né? Deus não tem ninguém à toa, né? Imagina, a resposta não tem ninguém à toa, né? A resposta é, eu consegui dar um passo na evolução? Com que propósito eu fiz isso? Acho que passa um pouco por isso, assim, nas nossas ações diárias, assim, né? Porque, no fundo, tudo resume na última lei de fato. Te ajudei a pensar, não tenho resposta como eu te falei, tá? Mas acho que é uma boa reflexão para todos nós. Mas fica claro que o problema não está na reclusão ou no isolamento necessariamente, né? Porque até o próprio Cristo, ele às vezes se isolava dos apóstolos, ficava dias meditando no deserto e ele voltava, né? Sim.
problema, se é que ele existe, está nesse fato de você não fazer nada com isso, né? Dedicar a sua vida para a contemplação, né? Pô, por que você fez isso, né? Mas vai Passa um pouco lembrar, por isso. vai lembrar aquela passagem, fora da caridade, Não há salvação. dentro também na codificação de Kardec. Sim, sim. Essa frase ela foi criada por Kardec. A gente sabe que... Sendo que, concluindo, Sim. que a primeira caridade você faz para nós, você faz para si. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e a ti como o próximo. Próximo como a si mesmo, sim. Entendeu? Então, por exemplo, fica na clausura, mas mesmo aqueles que vão para se preparam, mas ele tem aquela função de ajudar o outro, né? O padre, o mesmo pastor, o dirigente, né? Qualquer uma das religiões, você se prepara para, né? E foi isso que Jesus fez. Sim, ajudar o próximo, né? Sim, sem dúvida. Ele se prepara, então ele tem aquele tempo de preparação que ele vai ficar recluso, né? Porque ele está se preparando. Eu acho que quando ele está com a intenção, vai chegar aquele momento que ele vai falar, agora eu estou pronto. Apesar que também tem aquela passagem, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Também dentro da filosofia, né? Sim, Que a gente às vezes fala, não, eu não estou pronto. A gente não vai ficar pronto numa encarnação. Imagina. Né? Nós vamos em vários, então sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para o outro. Não precisa nem falar, pessoas escutar, pessoas estender a mão, pessoas dar a são muitas maneiras. E é o que ela falou de fato, conta em última análise, né, nesse momento, é a intenção. O que a gente vai fazer com aquilo, né? Imagine que, sei lá, o Chico Xavier, Divaldo Franco, com esse dom que tiveram, né? Se não fizesse nada com isso. Eu tenho essa mediunidade e tal, eu não vou fazer nada com isso. Não é isso, né? No fundo, o que eu vou fazer com essa preparação, ou com esse dom, com essa preparação, em favor da sociedade que eu vivo? E em qualquer... Não sem nada, porque você vê que quando você vai, por exemplo, os atos de assistência aos outros, sempre tem um companheiro que está na mesma situação que o outro, ou às vezes até pior, mas sempre tem um outro. Está aqui, meu amigo não está aqui, ele está andando, ele está com o cachorro, mas ele pensa. Então, é independente do ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o amor ágape que Jesus nos ensinou, que o foco da sua alegria está no próximo, né? Quando você consegue ajudar alguém, você se sente bem, o amor ágape, ensinado por Jesus, né? Que é essa, e a gente sabe, quando faz o bem para alguém, como a gente se sente bem também, é isso. A gente conseguir deslocar um pouco do egoísmo. Fazendo para o outro, a gente está fazendo para Jesus, né? Aquele Fazendo por todos nós, na verdade, fazendo para todo mundo. Nós também, sim. Fazendo para todo mundo, né? Mas eu acho que está perto do final aqui, né? Quase 9 horas. Nós paramos na 658. Aqui vai começar o item prece. O item até que eu pensei que a gente for chegar lá, eu ia fazer uma vivência com outros aqui, mas já que a gente não chegou, faça a vivência numa próxima oportunidade. A gente você pode fazer uma reflexão para eu falar. Sim, fazer uma pergunta ainda. Pois não? Numa palestra, 4 semanas atrás, eu fiz uma pergunta para outro palestrante. Sim. Eu levantei uma questão que é uma coisa que tem me incomodado muito, isso a mim, e imagino que a tantos milhões de pessoas ainda. Se a espiritualidade já, em algum momento, se manifestou, deu um parecer, vamos chamar assim, que ela dá, né, a espiritualidade dá isso comigo, né? O que a espiritualidade nos orienta com relação ao IA? Nós falamos do IA, o IA é ótimo, né? É algo IA. Mas o IA, isso me assusta. Me assusta porque nós estamos caminhando por ser dominados por robôs. Nós estamos parte do planeta, lá na China está. A maior parte das indústrias da China de produção contínua não tem mais um ser humano trabalhando. Então, esses robôs não têm livre-arbítrio, não pensam em nada, eles só são máquinas.
O que é espiritualidade? Eu não sei, eu não tenho nenhuma resposta sobre esse tema, para ser honesto com você. As casas todas que eu amo, eu nunca ouvi alguém comentando que a espiritualidade deve ser aquela resposta para isso, e nunca li nada. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente recebe um monte de mensagem, né? E eu costumo brincar, quem assina sempre é Bezerra de Menezes, Cecília Meirelles, quando é um texto, né? E a gente Muito cedo ainda. É? Muito cedo. Eu acho que é muito cedo. Eu acredito muito na lei do progresso, assim, e lá na lei do progresso, Jesus, tem gente no meio dirigindo essas coisas todas, tá? Outra coisa que eu leio, faz parte da minha área de conhecimento e atuação, né? Eu costumo sempre responder do seguinte jeito, eu não sei a resposta disso, tá? Porque eu sei dizer o seguinte, o cérebro humano, essa maquininha que Deus colocou aqui na gente, é a única maquininha capaz de construir coisas mais complexas do que ela mesma e continuar construindo cada vez coisas mais complexas. E essa capacidade a gente não vai perder. A gente não vai perder. A gente vai, talvez, isso é uma opinião só, tá? Não está no Espírito, não está em lugar nenhum. A gente vai, talvez, sim, ter outras coisas sendo feitas por robô, IA, tal, mas vai abrir novas capacidades que a gente nunca parou para ter, né? E a gente vai ter mais capacidade ainda para usar, não sei, para outras coisas, talvez ligadas à espiritualidade. E a gente vai ter mais capacidade. Como a gente tem mais capacidade hoje, um monte que a gente deixou de fazer, eu vou chamar de tecnologia, não de arte especificamente, que começou a assumir papéis, a gente não é mais obrigado a fazer isso, por mais tempo fazer outras coisas que a gente tem tempo hoje. Então, pega a visão, mas do ponto de vista espiritual. A criatura se torna mal. Oi? A minha preocupação Não, isso é o impossível. medo Isso é é impossível. só com a criatura. A gente está negando Deus quando a gente faz isso, a lei do progresso. Sim, concordo. Isso é impossível. Então, por isso que eu acho que a espiritualidade pode agir e, de alguma forma, conseguir. Você sabe que na revista espírita, não vou lembrar o ano, mas tem lá uma edição específica lá, que Kardec conversa com um espírito de Júpiter. Não sei se vocês já leram isso aqui, né? Já leram isso? Ele falava da vida de Júpiter, né? E lá em Júpiter, né, uma série de atividades que a gente aqui como humanos aqui, os humanos com muitas aspas de Júpiter, não fazem mais. Tipo construção de casa, tem um monte de robô lá que os caras, eles se dedicam a fazer outras coisas. Por exemplo, né, o povo de Júpiter, isso lá em 58, como Kardec perguntou, uma das missões dele era ajudar a gente na nossa evolução aqui. Então ele se ligava, ele usava a cabeça dele para outras coisas, inclusive nos apoiar. Porque essa parte mais chamada de braçal, né, já em Júpiter não tem mais, há muito tempo. É o que você aqui? Não sei te responder. Eu sei que Júpiter está lá no espírita, é assim, o cara lá, ele é altamente desmaterializado, né, não tem necessidade de matéria como a gente, e o poder mental dele se conecta com a Terra aqui, mentalmente e tal. E está com a cabeça dele tocando 5, 6 coisas ao mesmo tempo lá, porque essas coisas do dia a dia tem gente fazendo lá para ele. Leia lá. É o que vai acontecer com a gente? Não sei, mas acreditando que Deus está no comando e que a lei do progresso tem uma direção correta, eu acredito nisso. Então é isso, gente. Obrigado pela colaboração de vocês aí. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. Acho que sentadinho aqui, a perninha tá. Eu trouxe um negócio pra gente trazer vivência, fica pra próxima, tá? E a próxima vez que eu ver, eu tenho que trazer o filminho que eu comentei com vocês lá, que é o filminho pra gente pensar bastante. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Até uma próxima. Bom trabalho pra vocês. Obrigado, tchau, tchau.